Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, minha gente. É tão bom estar de volta. Bom também dar uma parada. Parada necessária. Muitas vezes a gente precisa parar sem, muitas vezes, querer, mas é necessário. O nosso corpo não é uma máquina. Muitas vezes é necessário a gente parar e se refazer. E nessa parada a gente refaz, pensa muitas coisas, repensa e retoma muitas coisas. Então, eu quero agradecer muito a Adriana Pereira, né, nossa parceira aqui do Manhã Viva, ela que tem uma bagagem incrível, tenho aprendido muito com ela, ela é mais velha de comunidade que eu, entrou muito antes que eu até falava para ela aqui num programa do jornalismo, que ela foi uma das primeiras pessoas que vi fazendo comunicação na Canção Nova. A partir dali comecei a admirar a Adriana, então, muito obrigada a ela. Então, é sempre uma alegria quando ela está aqui. Então, ela é nossa grande parceira. E nesse tempo, Deus falou muito ao meu coração, então eu quero me unir também às pessoas que precisam parar, fazer um repouso médico e depois retoma, né? A gente tem que retomar porque a vida continua. E eu fiquei muito feliz porque essa semana já está pertinho do Dia dos Namorados, o Manhã Viva sempre com esse tema, porque você sabe que Manhã Viva fala para você mulher que é família, você mulher que é mãe, que é esposa, e pertinho do Dia dos Namorados, é claro que a gente vai falar sobre esse tema, relacionamento, que sempre tem movimentação nas nossas mídias sociais. E eu já quero convidar você a participar, @Manhã Viva, faça suas perguntas sobre relacionamento. O tema hoje é sexualidade no casamento, como resgatar. Eu estava lendo uma série de matérias e é fato, muitos casais concordam, depois de 5 anos de casado, diminui aí a frequência, os encontros dos atos conjugais. Vamos saber por quê? Se é verdade, como resgatar? Por favor, meus irmãos, Carla e Cleto Astucci, 22 anos de casado, tem experiência para contar, gente. Tem muita história. Amo de paixão, viu? Admiro demais, muito mesmo. Ainda bem que a recíproca aqui é verdadeira. Olha, vai ser um papo muito bom. Nos bastidores a gente se gosta muito, eles sabem que eu admiro muito eles, né? Estou sempre acompanhando o trabalho de evangelização que eles fazem. E também dentro da comunidade, né? Então, quando eles estiveram aqui eu não pude estar, então é a primeira vez. É mesmo, outra vez foi com a Adriana. Então, é um desafio estar sempre junto nesse casamento. Num casamento é um desafio, né? Então, vocês estão há 22 anos casados, vocês pregam, né? Sim. Pregam para famílias há muito tempo. Acredito com certeza que acompanham muitos casais, né, Cleton? A gente foi descobrindo, né, ao longo do nosso casamento, que uma das nossas vias, né, de evangelização era essa. Então, a gente costuma dizer que o casamento, né, para nós, e principalmente essa questão da sexualidade humana, ela é uma bandeira, é uma causa. Né? A gente está em tanta fase de militância, né, de tantas coisas, nós militamos a favor do casamento. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, de resgatar, né, os casamentos e também, de uma certa maneira, preparar os mais novos. Né? Por que não começar bem já? Né? Pois é. E é muito legal isso, as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? A Canção Nova, ela luta pelo casamento, a Canção Nova luta pela família, a igreja luta por essa causa. Mas é legal que a gente também se identificou, foi natural essa luta nossa pelo casamento e pela família. E nos encontros de evangelização que a gente realiza, com esse tema Casamento Fortalecido, a gente desenvolve 4 palestras. A primeira palestra, claro, a gente fala muitas coisas, mas a primeira ela leva o casal que ali está no encontro a resgatar o beijo que foi dado no altar. Mas não só o beijo pelo beijo, mas o beijo que foi dado ali no dia do casamento, promete ser fiel na alegria e na tristeza, toda aquela desenvoltura ali, ele sela os compromissos que foram feitos. E esses compromissos, ao longo dos dias, ele pode ir se perdendo, se esvaziando. Quando
o valor fidelidade, ele foi machucado, quando o valor respeito foi machucado, é difícil de resgatar isso, né? Mas pelo perdão é possível. Então a gente convida o casal a refletir sobre isso, resgatar o beijo que foi dado no altar, resgatando todos os compromissos. A segunda palestra a gente aborda esse tema, conversar sobre o sexo. Só que não partiu da minha cabeça e da cabeça da Carla. Isso aí quem fala para falarmos é o Santo João Paulo II, na Teologia do Corpo, porque no século XX a igreja não falou muito sobre a beleza do sexo. Não falou nada. Tratou mais sobre o pecado. E já os contrários à igreja, a pornografia bombou, a bagunça. Foi o século do sexo, drogas e rock and roll, né? Da liberdade total, da libertinagem. Então a pornografia foi... Então não é só fazer o sexo. O casal precisa conversar sobre a beleza, o significado, para que isso possa transbordar para os filhos, para uma sociedade. Porque até mesmo o casal, eu e a Carla vivemos esse conflito no início do nosso casamento. Conversar sobre esse assunto um tabu, tem né? tabu, tem preconceito, porque a gente não aprendeu de maneira certa. Eu aprendi em bar, eu aprendi em churrasco, conversas com amigo, depois de futebol, aquele fuê, né? Então, o casal precisa conversar para que esse assunto transborde na vida dos filhos. Porque também tem esse receio de conversar com os filhos. Quando a criança pergunta... como que você fala nas palestras? Você fala assim, quando uma criança chega e pergunta o quê? O que é sexo, né? Ou papai e mamãe transam, né? Aí o que acontece? Pergunta lá para o seu pai. Ou pergunta lá para sua mãe. O assunto não acontece. Ou senão quando o filho pergunta, por que a igreja fala que sexo só depois do casamento? Não sei. Entendeu? Fica muito... Não, porque é pecado. Sim, pronto, porque é pecado. Ou porque é pecado. Agora, qual é a dica, voltando aí sobre a questão de falar sobre esse assunto, o casal? O casal não fala sobre o assunto e começou aí algum problema. Qual é a dica de como tocar no assunto? Tem muitos casais nos assistindo, muitas, talvez, esposas que estão assim, ai meu Deus, tá bom, eu preciso falar sobre esse assunto, mas como começar? Então, eu posso? Deve. Hoje, se tem um mercado que cresce hoje, um mercado de vendas. Sim. Não é só o mercado do pet shop, que cresce bastante, coisas para cachorro, mas é o mercado do sex shop. Uhum. Só que os casais, o esposo e a esposa, eles precisam conversar. Porque às vezes quer apimentar essa realidade e procura onde? No mundo sex shop. Em vídeos, né? Até uns tempos atrás a gente ia nas locadoras para alugar vídeo pornográfico. Hoje em dia ele chega no mundo youtuber aí nas redes sociais. Mas então como conversar? É aí que entra a igreja. A igreja nos orienta. O Catecismo da Igreja Católica, o número 2362, a gente trabalha nas nossas palestras. E essa citação é discurso do Papa Pio XII, no ano de 1951. Ele já falava que marido e mulher não fazem nenhum mal de procurar um ao outro, ter a relação sexual, ter o prazer e gozar. Eu falo com toda tranquilidade num canal católico, por quê? Porque é citação do Catecismo da Igreja Católica. Então nós precisamos conversar sobre isso. Há passagens bíblicas que nos orientam para isso. Agora, se não conversar a partir da beleza que é, como Deus criou, a gente acaba aqui buscando em sex shop. Então, é um desmistificar, né, a sexualidade humana, a relação sexual dentro do casamento. Porque a maioria de nós cresceu, né, eu não tenho medo de dizer isso, que é a maioria de nós, porque acho que são raros os que não vivem isso, cresceu aprendendo que sexo é feio, sujo e pecado. Uhum. Né? Por isso que quando se fala em sexo, tem essa dificuldade, que daí todo mundo fica assim.
Os homens gostam em mesa de bar, nessas rodas deles, porque gostam de contar vantagens, né? Acabam falando muito de sexo, mas as mulheres, quando falam, ficam assim meio, né? Nossa, não pode falar disso, né? E por causa disso, porque foi aprendendo que era feio. Quando a gente parte para conhecer o que a igreja, né, fala sobre a sexualidade humana, como Deus criou o sexo, que daí vem essa questão toda do catecismo da Igreja Católica, que tem essa catequese lá, tem as catequeses de João Paulo II na teologia do corpo, na própria palavra de Deus, né, a gente fala tanto do livro dos Cânticos e tantos outros, a gente pega lá desde Abraão e Sara, que Sara com 90 anos, o anjo avisa que ela vai conceber, e ela dá uma risadinha, né? Ela dá uma risadinha e fala assim, tá, eu com 90 anos ainda vou gozar, né? Porque a Bíblia Tebe, ela traz essa tradução. Então, a gente vai vendo que não é feio. E até mesmo... Ele é tão bonito que o demônio hoje pegou para ele e está mudando totalmente, né, para que Deus perca, vamos dizer assim. Até mesmo o apóstolo Paulo, nas cartas aos Coríntios, ali, capítulos 6 e 7, ele desenvolve toda essa realidade, falando de noivos, falando de casados, falando de celibatários, falando de viuvez. E ali dentro do contexto do casamento ele fala, não vos recuseis um ao outro, a não ser se for por um breve tempo, e se for para se dedicar à oração, mas voltem rápido, porque senão entra o diabo aí, entendeu? Então, são conversas... Então, só para eu pensar um pouquinho, quando você pergunta assim, como começar? É isso, o casal primeiro, ele precisa sentar e falar assim, como é que nós vemos o sexo dentro do casamento? Para que serve a nossa relação? Puxar o assunto. Tem que começar assim. E para puxar o assunto, desmistificar. Tem que e cada um se dizer, entendeu? Igual essa coisa de... às vezes a gente fica falando de sex shop, de apimentar. Existem coisas que são bestiais, né? Que a gente não tem necessidade de fazer mesmo. Eu acho que, mas o casal ele precisa chegar num comum acordo. O que é bom para mim, o que é bom para você... Né? Não só essa questão de quantidade, mas a maneira, sabe? Eu gosto que você faça isso comigo, eu não gosto que faça assim, porque senão a gente não desmistifica e fica vivendo como objeto, principalmente a mulher acaba vivendo como objeto, né? Dando prazer ao homem e se frustrando cada vez mais. Né? Daí vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem... E vai ficando feio mesmo. Aí o sexo vai perdendo a beleza dele. E o Santo João Paulo II, isso para nós se tornou uma palavra de ordem. Ele pediu para que a gente fale. É necessário romper com o silêncio. Precisa falar. Porque se não falar... Porque tem muitos eventos, encontros de cura e libertação, mas que trata de várias realidades. O vício na bebida, o vício da droga. Até o vício da sexualidade. Outra realidade também é quanto a falsas doutrinas, tudo. Mas uma pessoa que está vivendo a tristeza, vamos pensar numa mulher que está vivendo a tristeza na realidade sexual, ali dentro do seu matrimônio, dentro do seu casamento, ela tem dificuldade de falar. E não falando, ela é uma morte interior. Ela vive solitariamente isso. Então, é um bate-papo que não acontece. E o subtítulo do livro nosso que escrevemos, Casamento Fortalecido, o subtítulo é A Sexualidade é Fonte de Alegria e de Prazer. É citação do Catecismo da Igreja Católica, número 2362. Agora, se é fonte de alegria e de prazer, por que será que em muitos relacionamentos se torna fonte de tristeza e de mágoa? O próprio João Paulo II, e colocamos no livro Casamento Fortalecido, ele fala das dores de cabeça da mulher. Por que é que as mulheres, quando o marido a procura, querendo namorar, querendo ter a relação, ela se esquiva dizendo que está com dor de cabeça? Aí ele fala da concupiscência, do maltrato, do sentimento de se sentir um objeto de uso. E com certeza isso é fruto de confissões, né? Porque como é que um padre, um cardeal, um papa, sabia disso, dessas questões das dores de cabeça, né?
Então, porque muitas mulheres iam confessar que acabavam mesmo usando esse artifício, que também a gente fala, não quer dizer que toda mulher que está com dor de cabeça também é porque não quer ter, né? Tem os casos favoráveis, mas a gente vê isso como um crescimento até mesmo dentro de casa, porque quando fica normal a gente conversar sobre o assunto dentro de casa, entre o casal, entre os filhos também, né? E a gente vai formando, eu acho, que uma geração mais consciente. Segura só um pouquinho, para não perder o raciocínio. O que o Santo João Paulo II pede, então, para que se converse? Pelos pontos positivos. Não é só, é pecado. Não. Vamos abordar os pontos positivos. Quais pontos positivos? Sexo gera vida. Deus criou. Deus criou com uma dupla finalidade, né? O unir o casal e a procriação. Tá. Converse sobre a gravidez. Hoje em dia até mesmo, né? Esse medo da gravidez, esse medo de ter filho. Precisa conversar sobre isso. Vamos conversar sobre maternidade e paternidade. Vamos conversar sobre responsabilidade, sobre compromisso. Olha o tanto de assunto que se abre para conversar com o filho. E agora é o seguinte, para que as pessoas que nos acompanham agora não fiquem achando, agora o Cleto e a Carla, olha que esse casal só quer falar sobre isso. Não, eu aprendi de maneira errada. E o que eu levo hoje para as pessoas é o que de mais lindo eu e a Carla vivemos. O que é? Eu tenho um amor por ela, ela tem um amor por mim, amor só para com ela, fidelidade, respeito. Você está entendendo? A hora que precisa de pedir perdão, a gente pede perdão e recomeça a nossa vida. Então, assim, são coisas, eu até falo, né? Há 22 anos eu beijo uma única boca. Há 22 anos eu tenho relação sexual somente com a Carla. Mas, Cleto, isso é claro e evidente, é normal, mas não era assim. E não é assim na vida de muita gente. Tem gente que trai a sua esposa. Então, esse bate-papo, a casa precisa escutar. E até mesmo os filhos começam a ver a beleza que é um casamento, a beleza que é a fidelidade do meu pai para com a minha mãe. Que vale a pena, né? Porque os filhos precisam ver os pais que vivem um casamento feliz, que se beijam. Um ponto que eu já quero trazer para essa conversa nossa é a terceira palestra que a gente desenvolve nos encontros. Porque o Santo João Paulo II fala assim, cada vez que um casal tem relação sexual, mediante a linguagem dos seus corpos, é assim que ele fala, eles estão ali renovando as promessas matrimoniais. E essa terceira palestra você vai falar depois da série. E também a gente vai falar, depois do casal conversou, como resgatar essa sexualidade que é feliz, tá bom? Joia. E a gente agora vai iniciar uma série Enamorar com um casal de psicólogos, Diácono João Carlos e a Maria Luísa. Eles são casados e são psicólogos e eles fizeram essa série especial para o programa Manhã Viva que começa hoje. O nosso tema de hoje é como viver a sexualidade depois que chegam os filhos. Realmente, quando chegam os filhos, né, João Carlos? Que confusão! É uma confusão na nossa vida, porque antes eram somente nós dois e acaba acontecendo uma crise no casamento, a crise do nascimento dos filhos. E por que crise? Porque nós tínhamos uma rotina. Eu, a Luísa, né, ou você, né, no início do seu casamento aí, vocês vão criando uma rotina, criando um modo de ser e de repente entra um filho. Ele vai mudar totalmente a nossa rotina. Por isso que nós chamamos de crise. E essa crise que nós estamos chamando não é uma crise negativa, é uma crise positiva, porque o casal tem que estar muito atento ao movimento do que está acontecendo na vida a dois, né? Então a entrada do filho vai mudar toda essa rotina do casal. Por isso a crise. Acontece um cansaço maior, onde pode acontecer também uma diminuição do desejo sexual e tudo mais.
entre outras coisas que podem, então, interferir no relacionamento do casal. E, João Carlos, isso também vai depender muito da faixa etária dos filhos. Sim, olha... Logo né, depois que os nasceu, filhos nascem, por exemplo, nasceu, né? A Maria Júlia nasceu. A Luísa fica mais voltada para a criança. Por quê? Naquele momento a criança precisa de todo o aconchego, toda a alimentação, toda a atenção necessária para a criança. E haja cuidado e ficar acordada de noite. Sem falar do que a criança chora de noite, acorda, em 1 hora, né? O olho da bendita fica roxo, né? Olha, eu vou confessar para vocês aqui que um dos maiores sofrimentos para mim da maternidade é a questão do sono, porque a gente dorme muito menos. E mesmo no decorrer do desenvolvimento dos filhos, do crescimento dos filhos, ainda a gente não dorme como aquele sono da vida de solteiro, não é mesmo? Aproveitem antes de terem os filhos. Viva aquilo tudo que você tem que viver. Durma o máximo que pode dormir. Porque quando chegam os filhos, você vai dormir menos. Não tem como. Seu sono vai diminuir em função dos seus filhos. É importante? É importante, porque agora não é mais você, não é somente nós, tem um outro aí que precisa ser amado. E o que acontece nessa dinâmica de dar amor? Muitas vezes nós esquecemos um do outro. E aí a sexualidade precisa ser melhor entendida, ou melhor o que, João Carlos? A gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais, né? Melhor dedicação, então, nisso, não é Porque mesmo? quando eu olho para o meu menino, quando eu olho para minha menina, quando essa criança está crescendo, o meu foco fica mais voltado para essa criança. Aí eu perco a outra pessoa na minha dinâmica de afeto. Então você tem que estar muito atento. Casal, atenção, casal. Então, dinâmica diferente, cansaço e também foco na educação, e aí a gente acaba se distanciando, a sexualidade fica comprometida. Aquele tempo do namoro, aquele assistir um filme junto, e também a questão do ato sexual. Então é preciso, para vencer toda essa crise que acontece, a gente ficar muito atento, buscar momentos de ficarmos juntos e não ficar complicando aí a nossa cabeça com pensamentos de que o outro que não está olhando para mim, não me quer mais. Não me quer mais, olha, não gosta de mim. É Vamos uma cuidar da nossa inverdade. história de vida, das nossas carências. É uma inverdade isso. É inverdade. Na verdade, é um momento diferente que nós estamos vivendo e precisamos ficar atentos. Outra dica. Mágoas. Vamos ter que ir resolvendo as nossas mágoas, porque mágoas escondidas nós nos escondemos atrás das crianças. Então, também os nossos afetos nós escondemos atrás das crianças. Também a nossa sexualidade, o nosso momento mais íntimo nós escondemos. Estamos tristes, doentes, dor de cabeça, né? O filho está ali, você coloca o filho dentro. Tantas dificuldades que a gente encontra. Encontra. Então, é isso cuidado. aí. É isso aí, nós nos encontramos então no próximo tema. Foi um prazer compartilhar com você sobre essa temática de hoje. Amei a participação de vocês, um beijo grande, sou super fã. E aí a gente vai ter que ir para esse assunto, né? Que João. também é Facinho. João Carlos e Maria Luísa, contribuição muito boa, né? muito boa. E acontece isso também, Com porque certeza, com certeza. chegou E eu os vendo- filhos, mudou a rotina sexual do casal. Eu ouvindo, muda tudo, né? Eu ouvindo eles ali, e essa questão, principalmente a questão do dormir, né? A gente fica assim, enquanto é bebê, porque tem as fases, enquanto é bebê, tem a amamentação, tem não sei o quê, né? A criança chora, até agora começa inverno, começa a ficar doente, a gente fica mais atenta, né? Ilusão, tá? Nós temos filhos de 20 anos e até hoje você dorme pouco, que tem um problema, ou senão você fica esperando chegar da festa. Uma vez mãe, né? Uma vez sono. pai e mãe, né? Não tem essa desculpa. Que ótimo consolo você me deu, Carla. Nossa. Sabe aquilo que a gente ouvia dos nossos pais, que filho criado, trabalho dobrado? É bem isso, né? Mas é um trabalho bom, né? Só mudam as fases. Mas essa questão da sexualidade depois dos filhos, ela é muito importante a gente viver em conjunto mesmo. Porque é bem isso, casamento é isso, né, Renata? Não adianta. A mulher engravida, mas nós tivemos filhos, né? Nós somos pais, então não é só a mulher que teve. Então também depois nós somos pais, a gente tem que cuidar, as responsabilidades são do casal. E por isso que a gente precisa, essa história, se a gente está conversando, se a gente já conversou, já se acertou sexualmente, você também consegue nessa fase, né, dizer, hoje não dá, estou muito cansada, mas na verdade. E também com toda essa coisa, quando é recém-nascido, a mulher tem medo de engravidar de novo, né? Fala assim, acabei de dar um filho, vou engravidar de novo, fica insegura no método
né, talvez no método Billings ou na maneira do planejamento familiar que faz. A outra coisa, a mulher começa a se achar feia, gorda, né, aquela coisa assim. Tem aquilo que eu acho, mas tem aquilo que é. E também tem o marido. Eu não posso negar que eu sou agraciada nesse sentido. Porque o Cleto, ele é muito observador, né? Ele faz várias observações a respeito da minha estética, vamos dizer assim, mas ele está sempre elogiando. E isso é importantíssimo, porque a mulher se sente bem. Então o Cleto fala assim, nossa, mas você está bonita, né? Eu falo, que bonito, tô um lixo. Não, você está bonita. E ele fala assim, porque ele acha mesmo, porque é o amor, vai, né? Mas vai exercitando. E isso faz bem. A mulher vai começar, a gente começa a se amar mais também e tendo também, despertando mais para o marido. Uma outra coisa é a gente também não relaxar, né? Nem marido, nem mulher. Essa história, vamos, aproveita agora, porque quando casar, aí depois engorda, fica tudo gordo, porque já casou mesmo, gordo. Não, a gente, tanto marido como mulher, tem que se cuidar, né? Da aparência. A aparência, todo mundo gosta daquilo que é bonito, né? Então, da gente também cuidar nesse sentido um do outro, não ver que está ficando mais gordinho, mais... quando eu pintava cabelo, né? Quando você cuida de cabelo, essa coisa toda. Mas o fato da gente... Porque isso vai despertando também o desejo um no outro. Isso você acha que é importante para resgatar? Com certeza. Porque se os dois vão relaxando... Não pode cair no relaxo, não. Como namorava. Isso é o enamorar. Isso é o enamorar, entendeu? Quando está namorando, a gente se arruma, a gente vai se encontrar, e é o perfume, e quer encontrar com a namorada, quer encontrar com o namorado e tal. Ver o namorado daquele frio na barriga. Assim. Esse belo tem que trazer para o casamento, não pode ir se apagando, entendeu? E voltando no que o casal falou, o João Carlos e a Maria Luísa, sobre filhos, isso a gente foi aprendendo conforme o andar da carruagem. É um aprendizado. O casal tem que tomar cuidado para que o filho e a filha, as crianças, não se tornem a rainha e o príncipe do lar. Porque é uma fase. A fase vai passar, então é a fase da amamentação, é a fase do cuidado, é a fase da dedicação do filho, tudo. Mas já, num tempo determinado aí, marido e mulher têm que retomar a vida conjugal. Os cônjuges precisam estar em primeiro lugar. E a gente vai se alimentando, porque senão vem a tal da síndrome do ninho vazio, né? O dia que eles vão embora um dia vão. Ou casa, ou vai estudar fora, ou alguma coisa. E quem vai ficar? Porque eu e a Carla, interessante, gente. A gente já vem conversando sobre isso já faz tempo. Porque qual é o fluxo natural, normal? Os filhos, até uma certa idade, eles estão bem ali dentro de casa, precisando dos pais. Mas já eles vão tomando o rumo da vida deles, já querem fazer tal faculdade, já estão pensando em morar em outra cidade, em outro país. E se o pai e a mãe, os esposos ali, o marido e a mulher, não estão atentos a isso, a hora que vê, não viveram bem. Não viveram bem. Vivemos só para os filhos, né? Sim, viveram só para os filhos. E agora? Aí tem que entrar num aprendizado. Por isso que tem que ser... e tem que estar muito atento. As fases se misturam. Tem algum sintoma para perceber isso? O sintoma é que marido e mulher, independentemente das fases, eles têm que ter um momento a dois. Essa semana, essa semana é a semana dos namorados. Hoje de manhã nós somos responsáveis por um grupo de casais aqui na comunidade. E são casais novos, tem 2 anos no máximo de casado, o nosso grupo. Eu já passei a formação dessa semana. Essa semana nós não teremos formação, o conteúdo está aqui, passei o conteúdo formativo. Por quê? Todos são chamados a viver essa 1h30 de formação que nós temos na semana a 2. Porque vocês vão pôr os filhos para dormir mais cedo, né? Mas vocês vão aproveitar essa 1h30. Não, vai ser uma ginástica, né? Filhos de vai jantar, vai lanchar. Filhos de menos de 1 ano e filhos vão assistir um filme, não sei. Vão namorar. Não necessariamente precisa ter relação sexual, né? Vão namorar, como era nos tempos de namoro.
né? Então, vocês vão ressignificar o namoro de vocês, o porquê na Canção Nova e a partir da Canção Nova e como é que está a vida de casal hoje. É 1h30, se quiser mais, problema, mas pelo menos essa 1h30, que é o horário de formação, é isso que vão fazer. Por quê? Porque se a gente não para, a gente não se dá esse presente, a gente vai vivendo em função dos filhos, aí a gente vai, cuida, aí está cansado, está frio, né? Agora está friozinho, vamos dormir. Não, a gente tem que estar Eu falei na frente dos nossos filhos para Carla, Carla, tá chegando o dia 12, dia dos namorados, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos ter o nosso momento, porque eles precisam escutar. É isso que vai dando um aquecimento ali. Os filhos precisam ver o pai e a mãe se beijando, se abraçando, porque o Santo João Paulo II, ele fala sobre isso. Ele fala do abraço, o abraço marital. Vamos ser bem real e bem concreto. Tem casal que já não se abraça mais. Tem casal que já não se beija mais. Você vê, vai se enfraquecendo. A gente fala de casamento fortalecido. O que é fortalecer casamento? É se abraçar, é se beijar, é ter também o relacionamento sexual, tudo dentro de uma fidelidade, de um respeito, é cuidar dos filhos, é ser provedor, cuidar da parte financeira, é cuidar da casa, é cuidar de um tanto de coisa. Só que a gente coloca um tanto de coisa no lugar como prioridade. Por exemplo, casa. O casamento é uma construção a vida toda. A casa você constrói. Passa um tempo, se você não estiver atento com manutenção, tem uma trinca na parede que pode se agravar, tem um vazamento numa torneira que pode dar uma despesa cara na conta de água lá na frente, tem uma telha trincada, tem uma pintura por fazer, tem melhorias a serem feitas na casa. Se o casal não conversa, se o casal não tem diálogo, se o casal já não se abraça mais, se o casal não se beija mais, está acontecendo um distanciamento, um enfraquecimento, e a hora que vê, qual é a melhor solução? A separação. Mas foram se separando, porque a separação ela não acontece de um dia para o outro. A separação ela vai se construindo. Então, da mesma maneira que você constrói um enfraquecimento, nós precisamos optar por construir um fortalecimento. São duas realidades. E é isso, é atenção, é você sempre... Você pergunta de sintomas. O sintoma, eu nem sei se tem muitos sintomas, mas a questão da gente, do casal, pensar, né, retomar assim, em que lugar está o meu marido, a minha esposa no meu casamento. Né? Nós estamos em primeiro lugar, porque depois vem os filhos. Se a gente está bem, o resto é tudo consequência. É que a gente Agora, vive uma... se nós estamos mal, não tem sucesso profissional que dê jeito, não tem filho, não tem família, nada. A gente vive primeiro é o casal. A gente vive uma hierarquia de valores, eu e a Carla. E é isso que a gente descobriu que é isso que fortalece o nosso casamento. O que é a hierarquia de valores? Deus está acima de tudo. Deus precisa estar acima dos meus projetos pessoais, dos projetos pessoais da Carla, acima das nossas vidas, acima dos nossos filhos, acima do dinheiro. Deus tem que estar acima de tudo. É um Deus que cuida da gente. Então isso mostra que nós precisamos, ambos, ter um relacionamento com Deus, conversar com Ele, escutar o que Ele tem a nos dizer, tentar colocar em prática o que são as orientações dele. Tá, Deus acima de tudo. Abaixo disso, os cônjuges em primeiro lugar, o marido e a mulher em primeiro lugar. Em segundo lugar, os filhos, respeitando as fases. Em terceiro lugar, a comunidade, os familiares e os amigos. Tem gente que casa e quer ter vida de solteiro. Tem gente que casa, se encontra com Deus, daí só quer pastoral, né? Se dedicar às pastorais, mas está distante um do outro. E, em quarto lugar, a carreira e o trabalho, a sua profissão. Você vivendo bem assim, você consegue se dedicar 100% em tudo. Agora, se você já está enfraquecido com a sua esposa, como é que você vai ser um bom pai, uma boa mãe? Como é que você vai ser um bom indivíduo dentro do contexto familiar, com sogra, sogro, trabalho, genro, fica irritado, nora? porque daí a gente começa a dar coice em todo mundo, né? Que não tem nada com isso e esse problema está E essa hierarquia de valores nos ajuda a detectar aonde aconteceu o BO, boletim de ocorrência. Porque às vezes aconteceu um BO e você não... O papo é sério, Não, mas do jeito que você fala, não tem como. O BO, você não sabe onde está o problema. E aonde você dá nela, naquele que você mais ama. Mas o problema é na comunidade, o problema é no ambiente de trabalho, o problema é um filho que está te dando preocupação, o problema é financeiro, o problema... São vários problemas
só que você não sabe detectar. Dicas super práticas, a gente continua. A próxima pergunta para o segundo bloco. Vale tudo num casamento? Entre quatro paredes, né? É. Para o segundo bloco, Certo. tá bom? Você que está acompanhando a TV Canção Nova já é sócio? Se não é, dá tempo ainda. E se não é ou é, vale a pena o débito automático. É uma forma de você contribuir e não esquecer. É só você falar, se cadastrar e aí você fica tranquilo e a gente também tem certeza da sua contribuição, porque você sabe que a Canção Nova conta com as contribuições para continuar evangelizando. Vale a pena, pense nisso, débito automático. Uma maneira tranquila de você continuar contribuindo conosco. Hoje nós estamos falando sobre como resgatar a sexualidade no matrimônio com o casal Cleto e Carla Astucci. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós que vai valer a pena. Manhã Viva de volta, pertinho do Dia dos Namorados, quarta-feira. E você já pensou o que vai fazer? Você que é comprometido, pensa bem porque vale a pena ainda mais nesse friozinho. E falando em clima romântico, eu estou aqui com uma super dica para você, casamento fortalecido com Cleto Coelho e Carla Astucci. Sexualidade é fonte de alegria e de prazer, amor, sexo e diálogo. É uma super dica para você, você pode adquirir e dar de presente. É também uma dica para o Dia dos Namorados, por que não? Ele fala sobre tudo aqui, sobre o diálogo, que tem que falar sobre esse assunto, sobre sexualidade. Inclusive, eles estão aqui no primeiro bloco, a gente já conversou bastante com eles. E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco. É o seguinte, vale tudo no casamento? Tudo me é permitido, Mas nem tudo me convém. Já diz aí São Paulo. O apóstolo, né? Tem que ter o diálogo, A gente atende muitos casais. Casamento de 20 e poucos anos, de 30 anos. E as pessoas confiam, né, na gente, porque a pessoa para abrir um assunto como esse não é fácil, tem que confiar, né? A gente tem que se abrir com quem confia. Geralmente a gente atende o casal junto, ou atende só o homem, ou atende só a mulher, dependendo do conflito ali. Mas já escutamos da própria esposa que para ela é muito difícil viver a realidade sexual com o esposo, do jeito que o esposo quer, do jeito que o esposo gosta. Só que ela não consegue falar para ele. Só que a gente está falando de algo que ela não consegue falar há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então isso gera uma dor dentro da pessoa e machuca a pessoa. Por isso que a pessoa precisa se expressar, principalmente a mulher. E isso você diz quando realmente o marido acaba pedindo para a mulher fazer, né, certas coisas que vê em programas, e vê em vídeos pornográficos ou conversas, que são coisas que não fazem bem. Então essa coisa de tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, dentro de quatro paredes tudo pode, né? Então vai da justa moderação entre o casal, o catecismo da igreja fala isso também, e aí entra comum acordo. E aí entra a castidade. O que é a castidade? É o domínio de si. Porque a gente escuta muito quando o casal de namorado está testemunhando, a gente namora há X anos, né? E a gente está vivendo a castidade, a gente não tem relacionamento sexual, tal, e depois que casa, precisa também de se viver a castidade. O que é a castidade? Não significa que o esposo e a esposa não vão ter mais relação sexual, mas eles vão ter o domínio de si, eles vão entrar em comum acordo, não é mesmo? Aí entra o que a Carla está dizendo. A esposa precisa se expressar. A esposa não pode se sentir... Pode ter medo. Pega aquele copo descartável lá, por favor. Pega aquele copo descartável lá, por favor. E a água também. É água Canção Nova, é? Traga aqui, por favor. Então, enquanto ele vai fazendo essa coisa de... O que a gente precisa levar em conta, isso a gente fala muito também no Trocando Ideias, né? Já responde muitas vezes a respeito disso, que entre quatro paredes. Uma das coisas inadmissíveis para um casal cristão, né, católico cristão, é o sexo anal. Porque isso não é humano, né? O
com perdão da palavra, né, eu sei lá, mas ânus é lugar de saída. Ele não é de entrada, então aquilo ali não foi feito para a relação sexual. Então isso é inadmissível, né? As outras formas de sexo, sexo oral, as carícias ou tudo mais, isso vai da justa moderação e do comum acordo. O que a gente não pode é ter carícias, viver um sexo oral somente como um fim. Né? Então, existe o prelúdio que a gente chama, né? Antes da relação sexual, eles namoram, eles se tocam, mas para o fim que é a relação sexual. Agora, somente como um prazer momentâneo, aquela coisa egoísta, isso a igreja não permite. Então, a gente tem que estar aí caminhando, dá para viver muito bem, né? Mas no comum acordo. O que acontece dentro de 4 paredes, às vezes acontece isso, só que a pessoa não consegue se expressar para ninguém. E ela sente essa dor. Eu falo aqui olhando para as mulheres. Então, ó, copo de água. Nossa, estava com sede mesmo. Usou, amassou, não joga fora, mas fica ali ela, na cama de lado. O homem atingiu todo o prazer dele. Só que, o que a igreja fala no Catecismo da Igreja Católica? Ambos, o homem e a mulher, precisam de atingir o prazer. Os dois. Os dois juntos. Não é um só. Então, esse sentimento de eu fui um objeto de prazer. Objeto de prazer, isso não dá. Isso precisa ser conversado, entendeu? Isso precisa ser conversado. Uma outra coisa muito esquisita também, que é totalmente desnecessária, para não dizer, né, proibido, porque a palavra não é bem essa, é o sadismo, né? Não tem necessidade nenhuma de você ficar pondo fantasia, pegar chicote, bater na mulher, ou bater no marido, aquela coisa. Quem se excita com isso, eu vou falar a verdade, né? Acho que tem algum problema. Então, tem várias maneiras da gente... Nós atendemos um casal de igreja, coordenadores de grupo, que vieram desesperados, sabiam do erro, mas não conseguiam sair dessa. É um vício. Casas de swing. Então a pessoa, o casal, num determinado momento da semana ali, tipo quinta, sexta-feira, aquilo já começava a mexer dentro deles, dos dois, deixavam os filhos com parentes e iam para as casas de swing. Entravam meia-noite. Ela ia para um corredor, a esposa, o esposo ia para um outro corredor, em lugares diferentes, nessa casa de swing, e só se encontravam depois, às 4, 5 horas da manhã, para ir embora. Quer dizer, iam ter relação com outros, com outras, sabiam do erro, mas não conseguiam sair dessa. É um vício, entendeu? E aí, o que entra para iluminar? Precisa de entrar a igreja iluminando o que é o certo, porque esse entre 4 paredes pode tudo, não é só ali na casa, acaba aqui entrando em todos os lugares, porque a gente fala também que não é bom, não faz bem o casal ir para motel. Por quê? Porque a casa é um lugar sagrado. A cama. A casa é a igreja doméstica que o Santo João Paulo II nos ensina. O leito conjugal, o Santo João Paulo II também fala que é o altar do casal. É sagrado. A mesa onde nós fazemos a refeição é um lugar sagrado. Então, ó, a casa é sagrado. O leito conjugal é sagrado. A mesa, o lugar da refeição é sagrado. E aí vocês trazendo isso, vocês que escutam muito, a gente vai daqui a pouquinho para uma participação, que é o Fábio. Esses casais certamente buscaram criatividades no lugar errado, porque certamente o prazer sumiu. Sim. E aí depois dessa participação, o que fazer concretamente, já deram muitas dicas, né? Não se descuidar, desmistificar, conversar. Tem mais alguma coisa para não cair nesse erro de buscar uma criatividade das trevas, tá bom? Vamos para uma participação, Fábio. Eu e minha esposa somos casados há 5 anos, 2 filhas, graças a Deus.
Minha esposa é mais tranquila que eu em relação ao sexo e isso muito me incomoda. Sempre tenho mais desejo que ela. Levo em conta que temos uma bebê de 4 meses e respeitosamente compreendo que ela está voltada para o bebê. No entanto, nas outras situações, ainda não me senti completo com ela na nossa intimidade. Mesmo assim, é muito bom quando acontece. Quero a opinião de vocês. O problema está em mim, nela ou em ambos? É difícil, né? Porque a gente dizer onde está o problema. Vocês têm que achar onde está o problema. Vocês precisam conversar entre vocês, né? Então, o problema está nessa falta do diálogo, do converse, sabe? Do converse sobre sexo. Por que que é assim? O normal já é isso. O homem realmente ele tem mais desejo que a mulher normalmente, tá? Não é uma regra, não é 100%, mas é o normal. Ele tem uma necessidade maior, né, de sexo do que a mulher. Mas dá para chegar num equilíbrio. Agora, vocês precisam conversar. Você tem que chegar para ela e falar assim, olha, para mim, eu gostaria de ter sexo todos os dias, né? De ter relação sexual todos os dias, né? Mas e ela vai dizer, ela vai falar, uma mas vez por mês. Para mim não dá. Então, é uma conversa que precisa chegar numa harmonia. É a harmonia conjugal, entendeu? Você ainda nos perguntava, antes de escutarmos essa fala, essa participação, o que fazer, concretamente? Entra na hierarquia de valores e entra na harmonia conjugal. A gente também fala nas nossas palestras que Deus não quer somente fortalecer o nosso casamento. Ele quer melhorar o nosso casamento. Fortalecer e melhorar. E como melhorar um casamento? Pela harmonia conjugal. Então, o que esse esposo relata aí, eu e a Carla vivemos nos 7 primeiros anos do nosso casamento. Porque para Carla o sexo era feio, sujo e pecado. E para mim, que eu venho de uma realidade bem mundana, né? A minha vida era sexo, drogas e rock and roll. Quando eu me encontro com Deus, eu também me encontro com essa palavra castidade que eu não conhecia. Em mesa de bar não fala castidade, fala um tanto de coisa, menos castidade. Então, Deus, além de tirar o cleto das drogas, Ele reorganiza toda essa realidade, todos esses valores da sexualidade e da afetividade dentro de mim. Só que 2 histórias diferentes se encontram. Então eu precisei também de me segurar na virtude da castidade e me equilibrar. Para mim, depois que casasse, então, depois que a gente se encontra com Deus, depois que nos apresenta o que é o certo, qual é o caminho, então depois de casado, eu poderia ter a vida sexual. Mas eu me encontro numa realidade que também não foi bem assim. É mais ou menos essa história que foi narrada aí. Para Carla, a quantidade era bem diferente da minha. Então, eu precisei também entrar nesse equilíbrio. Aí entra o respeito, aí entra o amor, aí entra o não buscar fora do casamento. É aí que é a beleza, só que é uma harmonia conjugal. Então é isso. Fábio, a dica para você nessa semana é igual dos meus casais formandos aqui. Né? Tire no Dia dos Namorados, aí próximo Dia dos Namorados, um tempinho para você e a sua esposa conversarem a respeito disso e irem tentando achar essa harmonia. Agora, sexo conjugal. Para conversar, eles precisam partir de um conteúdo, entendeu? O livro Casamento Fortalecido, ele pode dar um pontapé inicial. Para começar a conversa. Porque tem citações ali, porque a partir de uma citação do Catecismo da Igreja Católica, abre o diálogo. Já começa a conversa. Vamos ajudar a Vânia, Vai vocês. Lá. Vânia, bom dia, pai. Se meu filho pergunta como os bebês nascem, o que eu devo falar para ele em relação ao sexo? A da cegonha, né? A cegonha. Olha que resposta. Não. É a verdade. Essa resposta não pode falar mais. A veio da cegonha, não. É aí que entra a catequese. Um Deus que criou homem e mulher. Homem e mulher, Deus o criou. Um Deus que cria também ali o sexo masculino, o sexo feminino. Isso está em Gênesis, né? Depois que Deus falou, faça-se o céu, faça-se o sol, faça-se tudo, Ele fez homem e mulher. Depois, mais para frente, ali em Gênesis, quando eles vão se casar, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e formarão... contar a história
sua com seu marido, ó, papai, mamãe se amaram, se casaram, aí eles tiveram uma relação sexual do qual você pode até falar que o homem tem a sementinha, aquela história ainda pode ser, a sementinha do homem, da mulher, encontra, e daí você foi gerado. Isso. E pronto. No mas amor. sem ficar naquela fantasia de, não, é papai do céu que mandou. Ó, no livro não. Casamento Fortalecido, a gente traz a citação do Papa João Paulo II, dizendo assim, todos nós somos resultado de uma relação sexual do pai e da mãe. Então isso nos leva a De pensar... milhões e milhões de espermatozoides. Isso nos leva a pensar o quê? Que bisa e biso tiveram relação sexual. Vovô e vovó tiveram relação sexual. Papai e mamãe tiveram. Então, de onde veio Rebeca, Davi e Sofia, os nossos filhos? De uma relação sexual. Agora, Desmistificar. a gente fica inventando. Não é feio, gente. Não é feio. Vamos, Feio é olha, pecar. Daniela Almeida, que lindo programa. É sempre bom trazer à luz do conhecimento esse tipo de conteúdo em como lidamos com nossos cônjuges, mas principalmente em preparar nossos filhos para gerações futuras. Obrigada, Daniela. E a gente vai fazer uma brincadeira com vocês. Certo. Olha, tem mais. Fran Ventura, está maravilhoso o programa. É sempre necessário falar sobre isso. Obrigada, Fran. E a gente vai fazer uma brincadeira com vocês, fazendo perguntas, Um bate-bola. tá bom? Um bate-bola entre vocês, tá bom? Ai, ai, ai. Cleto pra Carla, tá bom? Você precisa de minha ajuda em... Aí você responde pra Carla. Como se você tivesse... Você precisa da minha ajuda em... Isso, Carla. Eu preciso da sua ajuda? O que você já faz já ajuda muito. Você me completa. Só falta um fundo musical, por favor. Um fundo musical, por favor, para os dois. A Carla agora responde para o Cleto. O que é mais desafiante para você suportar em mim? O mais desafiante de eu suportar em você... Ai... A minha organização. Não, o Cleto, ele é metódico, ele é super organizado, mas isso eu já Superei. Já superei. 22 anos, né, Eu acho que é a insistência dele na vontade de eu praticar exercício físico com ele. Mas sabe o que é? Isso é legal. A gente fala Isso nas pra palestras mim é uma também. novela. Faz 22 anos que eu tô esperando a Carla andar de bicicleta comigo. Não, porque às vezes a gente Mas vê... eu acho que ela tá ficando balançada pela fala, Não, né? porque às vezes a gente vê... Eu acho que ela tá cedendo, Às vezes a gente vê um casal... Antes tarde do que nunca. Eu acho que ela Sim, tá certa, às você vezes- vai conseguir. sim, às vezes a gente vê Você um- manda foto, tá com manhã viva. Às tá vezes bom? a gente vê um casal andando, caminhando junto, ou Aí você andando de fica bicicleta. sonhando. Aí você fala, puxa, mas aí a gente descobriu algo bonito. Isso também é respeitar a individualidade. Pois é. Agora, para terminar, os dois respondem um pro outro. Você se casaria comigo de novo? De novo. 1000 vezes. Vixe. Tanto é que a gente tem resgatado o beijo que foi dado no altar sempre. Agora tem que selar com um beijo. Oh. por favor. Isso é difícil. Nossa Senhora, tá bom. Ei, Renatinha. A Nossa Senhora não, é Cleto e Carla. Bom demais ter vocês aqui. Muito obrigada. Vocês têm já na agenda a próxima missão? Temos Casamento Fortalecido vai acontecer em Friburgo, no Rio de Janeiro, em Macaé, no Rio de Janeiro. E a gente não consegue sair muito mais, até mesmo Porque por causa tá da muito realidade de filhos e um tanto de Mas coisa. eu quero mandar um beijo para Manaus. Manaus, onde Nós estivemos. estivemos em Manaus semana passada, o encontro para casais. Um grupo de e, amigos da assim, Canção Nova. São realidades bem difíceis da gente tocar, mas eu quero mandar um beijo para cada um que esteve conosco lá em Manaus. Sabe o que foi legal escutar? Para fechar mesmo? Depois das palestras, a gente recebeu um abraço de um esposo e de uma esposa dizendo assim, isso vários, entendeu? Pelo menos uns 6 casais. Vocês salvaram o nosso casamento. Nossa Senhora. Nós chegamos, Não tem preço, não tem. nós chegamos aqui para chutar o balde. Era a última tentativa. tentativa. E falas como essa acontecendo, claro. Falando de Deus, amor, Deus, perdão, Jesus que morre na cruz, tudo isso. Mas tratando desses assuntos, você escutar, Precisa demais. vocês salvaram É desafiador, o meu mas casamento. É muito, Muito bom. gratificante. Deus abençoe, continuem e voltem aqui mais vezes. E aí nós vamos para a receita. Creme de abóbora com o chefe Felipe Leroy, direto de Belo Horizonte. De Leroy, Leroy. DBH.
Não entrou? Não tem problema. A gente agradece Foi a o presença Cleto. de vocês, muito mesmo. Próxima missão, então, Friburgo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E Macaé também, Rio de Janeiro. Foi Vocês bom? não param. Não, foi bom? Demais. Ah, e a gente Eu vai estar amei. também no acampamento para casais. casais em julho aqui na Canção Nova. Tá pertinho. Dando um testemunho, é. Que legal. Inclusive, a gente vai lembrar mesmo desse acampamento, 19 a 21 de julho, acampamento Curados para Amar. Não, vai ter dia 5 a 7 5 de a julho. 7 de julho. Isso. Sara e Tobias, né? Isso, Isso Sara e mesmo. Tobias. E nós também queremos lembrar você, 19 a 21 de julho, acampamento Curados para Amar. Mês de férias, dá tempo de você se programar, com certeza com mais calma. E aí tem muita gente que vem antes e passa mais tempo aqui. Agora vem eu, com os filhos. Agora eu quero fazer uma pergunta para Renatinha para encerrar mesmo. Ah, lá vem. De tudo Prepare. que você escutou, contribuiu? Muito, demais. Pra mim, foi show. Aí. Ela até tremeu nas bases. É. Né? Eu tremi. Vindo do Cleto. Ai. Obrigada Valeu, a gente. você por ter ficado juntinho conosco. Amanhã a gente continua nessa série especial de relacionamento. Amanhã a gente vai ter mais assunto. Eu conto com você às 9h40 aqui no mesmo lugar e no mesmo horário. Tchau. Ai, viva Bom o demais. Gabriel e o Marcos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.